Este vídeo é para você escutar enquanto pega no sono e dormir aprendendo um pouco mais sobre investimento. Um bom vídeo para você. Há cerca de 1 milhão de anos atrás, os humanos estavam longe de estar no topo da cadeia alimentar e eram apenas frágeis e famintos caçadores-coletores. Estavam começando a utilizar as ferramentas como a pedra para abrir os ossos de um animal morto para extrair o seu tutano. Após esperar pacientemente outros animais mais fortes que ele terminarem as suas refeições. Tinham que esperar primeiro o leão a abater a presa, onde comeriam as melhores partes do animal morto, juntamente com sua alcateia. Depois era a vez das hienas e dos chacais, para então chegar a vez do homem verificar se sobrou alguma coisa daquela carcaça para tentar matar a sua fome, e muitas vezes o que sobrava era o tutano, que ficava dentro dos ossos. Muitos especialistas dizem que tutano, com seus ricos nutrientes, foram o start que ajudaram a desenvolver o cérebro humano ao longo de milhares de anos, até que o homem ficou cada vez mais inteligente e sociável, capaz de sair de um estado de uma criatura marginal que era caçado por outros animais mais rápidos, maiores, mais fortes, para ir para o topo da cadeia alimentar, por justamente ser capaz de criar planos e estratégias para caçar animais maiores e mais fortes, como elefante ou mamutes. Então quem diria que toda aquela humilhação do ser humano pré-histórico, ser fraco e ter que se contentar com os restos, os ossos e tutanos, nos ajudariam a desenvolver o cérebro ao longo dos séculos. E com o cérebro mais desenvolvido, veio o grande diferencial dos humanos, que foi o desenvolvimento da comunicação, que com o tempo o conhecimento foi facilmente passado de geração para geração. Conhecimento das ferramentas, das plantas medicinais, de quais alimentos são comestíveis ou não e por aí vai. Mas você deve estar pensando que os outros animais também se comunicam e também possuem estratégias eficazes de cooperação. Porém, o que difere nós, humanos, de outros animais é o poder da abstração, ou simplesmente o poder de imaginar. Por volta de 30 mil anos a 70 mil anos atrás, houve uma grande revolução na forma de pensar e de se comunicar. Os historiadores e arqueólogos tiram essas datas estimadas de escavações, onde encontraram os primeiros indícios de arte e de religiões, comércios e de civilizações mais organizadas, mas não se sabe ao certo o que causou essa evolução cognitiva, mas o que sabemos é que somos os únicos capazes de pensar de forma abstrata. Um exemplo disso é que nunca vamos convencer o nosso cachorro a me dar o osso dele hoje, e que se ele fizer isso, ele vai ter todos os filés do mundo no céu dos cachorros quando ele morrer. Dessa forma, começamos a pensar em várias coisas que podem existir apenas em nossas cabeças. Já parou para pensar nisso? Países, estados, religiões, empresas e o dinheiro, que é o foco desse nosso vídeo. Para não ser tão polêmico logo de cara no primeiro vídeo do canal e ousar falar sobre o Estado, a igreja, vamos falar de algo mais leve para exercitar. Você conhece o Banco do Brasil? Esse mesmo que tem ações na bolsa e que provavelmente tem uma agência dele aí perto da sua cidade, que foi fundada há mais de 200 anos, na época do Brasil Império, pelo imperador Dom João VI. Em que sentido podemos dizer que o Banco do Brasil existe? Digamos que todos os clientes encerrassem suas contas, então os funcionários do banco poderiam se empenhar para buscar outros clientes, então dessa maneira os clientes não são a empresa. Suponhamos que todos os funcionários fossem demitidos, do presidente ao assistente, novos funcionários poderiam ser renomeados, então as pessoas também não constituem esse banco. Então vamos supor que queimássemos todos os móveis, computadores, todos os prédios e bens do banco, seria um caos, não é mesmo? Mas tudo isso poderia ser comprado de novo, então isso também não é o banco. O que significa que o Banco do Brasil seja imortal? Nada disso. Se um juiz decretasse a dissolução da empresa, então os funcionários e ativos continuariam a viver, porém o Banco do Brasil S.A. acabaria imediatamente. Isso porque ela é uma ficção jurídica, então o Banco do Brasil existe apenas nas nossas lembranças. Dar toda essa volta era importante para chegar até o dinheiro. Será que ele realmente existe? Aí você vai se arrepender se sair antes do vídeo acabar. Então assista o vídeo até o final, que é onde a melhor parte lhe espera. Mas primeiro me ajuda dando um like nesse vídeo, que é o primeiro que faço aqui no YouTube. Dessa forma você me ajuda a crescer, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas e também considere se inscrever para receber os próximos vídeos. Você pode dizer que o dinheiro é essa célula de papel, não? Mas se a gente exterminar todo o dinheiro de papel,
Mesmo assim, o dinheiro continuaria existindo. Inclusive, existe um plano para a extinção das cédulas, mas é um tema para outro vídeo aqui no canal. Mais de 90% de todo o dinheiro no mundo estão apenas no computador, ou seja, menos de 10% são cédulas ou moedas físicas, que a tendência é continuar diminuindo. Isso é bom, pois é muito mais fácil e cômodo fazer uma transferência eletrônica do que carregar um monte de moeda de metal para comprar um carro, por exemplo. Dinheiro não se resume a moedas e cédulas. Dinheiro é qualquer coisa que pessoas estejam dispostas a trocar, como nos presídios, onde o cigarro é um item valioso e até mesmo pessoas que não são fumantes acabam aceitando o cigarro como algo de valor e que pode ser trocado por algo de seu interesse mais para frente lá no presídio. E isso se remete à época do escambo, onde pessoas trocavam mercadorias ou serviços por outras mercadorias e serviços. Isso pode até funcionar para um grupo pequeno que se conhece, como por exemplo, alguém que produz laranja em casa e quer trocar por um peixe, mas digamos que o cara que tem o peixe estiver na verdade com dor de dente e precisando de um dentista. Teria que conseguir um dentista que ele aceitasse trocar as laranjas em troca do atendimento que ele daria para o cara que vende peixe, né? Seria uma loucura nos dias atuais, seria impossível ter uma cidade grande e desenvolvida como a gente tem hoje, né? Isso sem falar que o ser humano é por natureza um ser acumulador. Lembra que no começo do vídeo eu falei que o homem primitivo era caçador-coletor? Ele tinha que juntar o máximo de frutas e comer o máximo que podia para sobreviver, pois a vida era muito difícil e escassa. Imagine que o carinha da laranja tenha a maior plantação de frutas da região, mas ele não consegue comer todas elas nem guardar, pois elas apodrecem com o tempo. Então o mais sensato a se fazer é trocar essas frutas por itens não perecíveis, para que as traças ou os ratos não possam comer. Ele pode trocar por sapatos, móveis ou utensílios, enfim, qualquer coisa não perecível. O problema é resolvido, correto? É, mais ou menos. Contanto que ele tem espaço físico considerável para armazenar tudo isso, ainda tem a questão dos ladrões. Mas eu não vou entrar mais a fundo nas possibilidades e problemas, pois aqui não é o grupo onde problematizamos tudo. Mas ok, digamos que agora o nosso amigo fazendeiro tem um galpão enorme, muitos itens valiosos que ele pode trocar por outras coisas, e tá tudo bem. Mas agora ele quer se mudar para uma cidade distante para ficar com a família. Como é que ele faz para levar a fazenda dele? Eu acho que foi mais ou menos no meio de um problema como esse que pedras preciosas e de ostras e conchas de caule começaram a ser utilizado como dinheiro. Sabe aquelas conchinhas que algumas pessoas chamam de búzio e alguns utilizam como adereços, joias ou em rituais religiosos? Então, por ocupar um espaço pequeno, são fáceis de transportar e serem trancados em um cofre, não agradam o paladar de ratos. Dessa forma, elas eram muito populares como moeda de troca. Nosso amigo fazendeiro poderia vender toda a fazenda por conchas de caule e colocar tudo isso em um cofre pequeno e seguir viagem com toda a sua riqueza acumulada. Por isso que o dinheiro se tornou tão importante para a civilização. Por ser capaz de converter e armazenar riqueza de maneira fácil e barata, essas conchas foram muito utilizadas como moeda no passado, e até mesmo no final do século XIX, britânicos tiveram problemas em Uganda, na África, ao tentar substituir as conchinhas pelas moedas dele. As pessoas estavam tão acostumadas com as conchas que se recusavam a usar outra moeda, e os ingleses tiveram que se contentar em fazer a conversão da moeda deles. Mas o ponto é, tanto a libra esterlina, dólar, concha de caule, o que elas têm em comum é que elas só têm valor na imaginação coletiva das pessoas. Ou seja, não é uma realidade material, é um construto psicológico. Afinal, por que você lavaria carro dos outros, carregaria sacos de cimento no sol quente, venderia títulos de capitalização para a senhorinha correntista do banco que você trabalha, tudo isso por meros papeizinhos coloridos? Estamos dispostos a fazer isso ou qualquer tipo de trabalho, pois confiamos nesse produto que é fruto da imaginação coletiva. Todos nós acreditamos. Como é que a gente começou a acreditar no papel ou no ouro, né? A resposta vem das forças de mercado de oferta e demanda. Imagine comigo uma situação hipotética onde os índios americanos não possuem nenhum interesse no ouro, por ele ser muito mole para ser usado como arma ou uma panela, mas percebem o interesse dos europeus, que demonstram muita cobiça pelo ouro, e alguns mercadores locais intrigados viajam para a Europa e percebem que ele vale muito na Europa. E assim vão se aproveitar dessa diferença de preço, comprando barato dos índios e vendendo caro na Europa. Esse aqui poderia ser um exemplo para a gente explicar como é que funciona os arbitradores, market makers, né?
Já anota aí pro próximo vídeo. Toda essa demanda gerou um aumento no seu valor. Mesmo os índios não encontrando nenhuma utilidade para o ouro, o simples fato dos europeus acreditarem já é o suficiente para eles acreditarem também. Dessa forma, o simples fato de outra pessoa acreditar em concha de caules, dólares, saldo bancário no caixa eletrônico ou em Bitcoin já é o suficiente para fortalecer a nossa crença nele. O dinheiro, portanto, é um sistema de confiança mútua e, digo mais, o mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua que já existiu. O dinheiro foi criado muitas vezes em muitos lugares diferentes e o que temos hoje é a melhor versão dessa evolução e que existe apenas na imaginação coletiva das pessoas. Nos primórdios, cevada e até sal foram utilizados como dinheiro e você já deve ter ouvido falar por aí que aquela palavra salário remete a esse tempo onde os pagamentos eram feitos com sal. Mas foi apenas por volta de 640 anos antes de Cristo que houveram padronizações em moedas de prata ou ouro com o rei Alíates de Lídia, que cravava de um lado da moeda uma marca que atestava sua autenticidade e do outro lado informava o peso correto de prata ou ouro. E essa padronização foi muito boa, pois não era necessário ficar levando uma balança por aí para testar o peso das moedas. E se alguém ousasse fazer moedas falsificadas de chumbo e banhar com uma leve camada de prata, significaria que esse alguém estaria falsificando a assinatura do rei. E esse crime de falsificar uma assinatura de um rei era um dos piores crimes que poderia ser cometido naquela época. Por ser um crime contra a soberania, costumava ser punido com tortura e sentença de morte. Dessa forma, aqueles que confiavam no poder, na integridade do rei, confiavam nas suas moedas. Pessoas de lugares, culturas e religiões diferentes poderiam divergir em tudo, mas qualquer pessoa aceitaria de bom grado uma moeda com o rosto do imperador romano, por mais que estivessem fora do domínio do Império Romano. Tamanho era a confiança no emissor. Falando em império, a partir dessa revolução foi possível a prosperidade dos grandes impérios. Imagina como seria difícil o Império Romano recolher os impostos em cevada, sal ou outros elementos perecíveis. Você pode dizer o que quiser do dinheiro, mas é inegável que ele é a única coisa que pode fazer pessoas completamente diferentes cooperarem de maneira efetiva. Dinheiro não tem preferência sexual, raça, cor, religião, e através dele pessoas que podem ser o extremo oposto uma da outra possam confiar uma nas outras, sem perceber, em uma simples negociação de compra e venda. Nesse vídeo aprendemos que dinheiro só é dinheiro se todos acreditarem de fato no seu valor. E quanto aos governos? Será que eles existem mesmo? E quando foi que aceitamos alguém ditando regras sobre nós? Clique nesse vídeo aqui em cima para assistir o vídeo que eu te explico tudo. E antes de ir para o próximo vídeo, confirma se você deixou o like e não deixa uma sugestão de vídeo que queira ver por aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como montar uma carteira para dividendos, para receber dividendos, viver de renda. Se você gosta desse assunto, já peço que deixe o like e comente aqui qual que é o dividendo dos seus sonhos que você quer ter quando se aposentar. Vamos para o vídeo. Para começar, a gente precisa entender ali o que são dividendos, tá? Uma dúvida que iniciantes podem ter é, o que são dividendos? Como é que eu faço para solicitar o dividendo numa empresa? Tá, saiba que se você tem empresa que paga o dividendo, você não precisa fazer nada. Automaticamente o dinheiro vai cair na corretora, na sua conta. Você pode pegar aquele dinheiro e gastar, fazer o que você quiser, né? Viver com a renda daquele investimento. Mas a minha sugestão é, se você estiver na fase de acumulação, de crescer o patrimônio, que você reinvista esse dividendo que está caindo na conta, para você se utilizar do efeito bola de neve, que tem um vídeo onde eu falo sobre o efeito bola de neve bem aqui. Sobre fundo imobiliário, a mesma coisa, tá? Você tendo ali fundos imobiliários, você não precisa fazer nada todo mês, geralmente, tá? A maioria dos fundos imobiliários vão pagar mensalmente, você não precisa fazer nada. Você tendo ele nessa carteira, você vai poder ali usufruir dos dividendos. Já até falei basicamente dos principais ativos que eu colocaria numa carteira de dividendos. Basicamente seria ali muito fundo imobiliário e bastante ações de dividendos. No Brasil, até a gravação desse vídeo, não tem a taxação de dividendos, o que é muito bom, mas o governo já está de olho ali para abocanhar uma parte do que as empresas pagam de dividendos. Eu, como contador, acho que isso é um erro, pois a empresa já pagou todos os impostos e ela está pagando o dividendo ali depois do lucro da empresa. E aí seria uma bitributação, tá? Se taxasse os dividendos. Eu particularmente acho errado. Diga aí nos comentários a sua opinião. Outra parte que é importante numa carteira de dividendos, eu falei de fundos imobiliários que pagam mensalmente. Ações de dividendos não necessariamente vão pagar mensalmente, mas você pode fazer de duas formas a escolha das ações. Uma, olhar em janeiro, quem que são as empresas que pagam dividendos em janeiro?
E aí você vai lá, fevereiro, março, abril, e vai vendo as empresas que pagam ali e daquelas escolhe a melhor. Mas veja que não vai ficar algo 100% adequado, tá? Porque não necessariamente vai ficar bem diversificado ali a sua carteira entre os setores. É importante fazer uma diversificação de setores também ali na sua carteira, ter um número adequado e tudo mais. Então, o que eu acho ideal quando a gente leva para a prática? Ter várias empresas onde você olha os indicadores dela, os setores, escolhe boas empresas pagadoras de dividendos e elas vão ter, por exemplo, às vezes meses que pagam mais dividendos e outros meses que pagam menos. Naquele mês que paga mais, digamos que você precise ali de 10 mil reais mensalmente. Vai ter mês que a tua carteira de dividendos pode te dar só 5, 8 mil. Em compensação, outro mês vai pagar 30, 40 mil. Você vai viver abaixo do padrão de vida quando recebe menos e exagerar quando estiver pagando mais? Não, o que eu falo com meus clientes é colocar um dinheiro ali numa parte de renda fixa, seja um fundo ou outra aplicação, para quando precisar você ter ali aquele dinheiro já provisionado. Então, na média, ao longo do ano, você vai ter ali, um exemplo, 10 mil por mês, tá? Então, isso é importante na hora de você se planejar para não passar perrengue. Então, por isso que a terceira parte de uma carteira de dividendos, na minha opinião, seria renda fixa no Brasil e uma quarta parte seria renda fixa no exterior, para proteção do próprio valor da moeda, tá? O real, ao longo dos anos, ele vem se inflacionando muito e você diversificar em outra moeda seria interessante. Além de, claro, uma reserva de liquidez, que pode ser essa que você, quando precisa, tá ali na mão para ficar na média desses 10 mil por mês, por exemplo, aí você vai ajustar a sua realidade. E aí, os percentuais dessas áreas vai depender de cada perfil, se a pessoa é mais conservadora, vai colocar um pouco mais de renda fixa, se a pessoa é um pouco mais agressiva, vai colocar um pouco mais ali de ações, de dividendos, por exemplo. Então, se você quiser essa conversa, esse acompanhamento de como montar uma carteira de dividendos, quais são os percentuais, converse comigo, na descrição tem o link para a minha consultoria, que é independente de comissionamento, ou seja, eu não vou receber nenhuma remuneração pelas indicações, não vou receber não tenho meta para bater de nenhum banco, tá? Então isso é algo muito importante numa consultoria independente do seu banco, seja no Brasil ou no exterior, a gente consegue dar suporte, a gente vai fazer a orientação ali dos seus investimentos. Pô, beleza, Yuri, eu entendi que eu preciso ter um pouco de fundos imobiliários, ações de dividendos, renda fixa e também alguns investimentos no exterior, seja ações ou até mesmo renda fixa. Como que eu escolho as ações? Aí tem que estudar um pouquinho mais e entender sobre os investimentos, tá? Entender um pouco sobre dados das empresas, onde conseguir. Geralmente você vai ter nos relatórios das empresas, ali nos balanços demonstrativos, na relação com os investidores, é muito importante estar acompanhando. Eu faço esse acompanhamento aqui dos meus clientes, juntamente com os analistas aqui da consultoria. O principal indicador seria ali o dividend yield, mas aqui tem um ponto de atenção, não é simplesmente olhar quais que são as empresas que têm o maior dividend yield. Pode ser que você escolha a empresa X e ela tenha ali 25% de dividend yield. Tenta entender lá no balanço, nas notas explicativas, se aquele dividendo ele tem algum problema, se é porque a empresa às vezes caiu demais o preço da ação por algum problema maior, ou então se aquele dividendo não é recorrente. É muito comum empresas que às vezes vendem um imóvel, isso também se aplica a fundos imobiliários, do nada o dividend yield sobe muito porque ela vendeu às vezes um imóvel muito valioso e distribuiu isso em forma de dividendos e automaticamente esse dinheiro, o percentual subiu. Mas não quer necessariamente dizer que vai permanecer com aquele dividendo alto, tá? Então fique muito atento, entenda se aquele dividend yield é recorrente, qual que são a projeção para os próximos meses. O ROI é outro indicador que você tem que ficar de olho na hora de escolher ali uma boa empresa. Quanto maior, melhor. Você vai fazer ali uma diligência, entender de fato como é que está a operacionalização da empresa, se ela gera lucros operacionais ou se vende outros tipos de receita. No geral, quanto maior, melhor. Não é simplesmente pegar um indicador que está super bem e comprar a empresa de olho naquilo. Entenda um todo. Falando no todo, CAGR é outro indicador que você tem que acompanhar,
Eu estou falando vários termos técnicos, mas depois você vai pesquisando ali, inclusive no vídeo aqui do canal, pode ser que eu já tenha feito um só falando dos indicadores. Deixa aqui o comentário se eu ainda não postei o vídeo sobre isso e me cobra. E outro indicador importante é acompanhar ali sobre a dívida da empresa. Veja se a dívida não está crescente, né? Um indicador legal de se acompanhar é a própria receita, né? Ali o ROA, o próprio EBITDA. Ver se ele está crescente ao longo dos anos, ver se a dívida está controlada. É normal até um pouco a dívida subir, contanto que os lucros da empresa, principalmente a parte operacional, cresça muito mais. O que às vezes acontece do prejuízo subir porque a parte de receita operacional cai e a despesa cresce. Então veja se elas estão andando em conjunto. No mundo ideal, as despesas elas caem e a receita aumenta. Isso gera ali dividendos maiores, porque vai gerar lucros maiores. E por último, e não menos importante, olhar para o preço da empresa. Não adianta pegar uma boa empresa que ela já está com preço muito esticado nas máximas históricas ali, às vezes até com os donos vendendo essa empresa. Então fique atento ali aos fatos relevantes, veja o que os donos estão fazendo, quem são os maiores acionistas, tá? Um indicador que você pode olhar para o preço, ver se ela está cara ou barata, é ali ver preço dividido pelo lucro da empresa, o famoso P versus o PL, tá? E aí você tem ali um múltiplo muito importante para você acompanhar. Veja o múltiplo histórico, compare com outras empresas do mesmo setor para saber se ela está barata ou cara, tá certo? Vamos falar um pouco agora sobre os fundos imobiliários, como escolher. Também não é só olhar ali para o dividendo. É claro que é a principal característica de quem investe em fundos imobiliários são os dividendos. Outro indicador que você deve prestar atenção é sobre a vacância. E não somente a vacância, esse fundo imobiliário está com uma vacância baixa. Tente ver qual é a qualidade desses contratos, né? Vacância, para quem não sabe, é o imóvel desocupado, tá? Então, se tiver 100% ocupado, ele tem zero vacância. Se tiver metade, por exemplo, de um fundo imobiliário de shopping, tá metade, ele deu uma pandemia e está metade desocupada, quer dizer que tem uma vacância de 50%. Além da vacância, tá com uma vacância baixa, veja se tem demanda para esse fundo imobiliário. Às vezes é uma vacância temporária que logo já é ocupada e às vezes você consegue comprar um fundo imobiliário por um bom preço. Veja também a qualidade desses contratos, quem são as empresas que têm o contrato alinhado ali nesses fundos imobiliários. Para isso é importante ter um acompanhamento profissional, tá? Mas nos relatórios ali já dá para ter uma noção de quem são os inquilinos dos fundos imobiliários. Se uma empresa passa por problema, a gente teve recentemente o caso da WeWork, que simplesmente não pagou aluguel, está entrando em recuperação judicial, está com vários problemas, enfim, está com risco de quebrar, e ela simplesmente deu calote ali no dono do imóvel, que são os fundos imobiliários. Daí teve alguns fundos que despencaram o preço da cota por conta disso. Então dê uma olhada, vê se a qualidade também dos inquilinos é algo que satisfaça a sua análise. E não tem como falar de fundo imobiliário sem falar do famoso PVP, né? O preço sobre o valor patrimonial. De tempos em tempos, os fundos imobiliários fazem ali uma avaliação, entregam para um setor especializado, geralmente uma consultoria que vai fazer uma avaliação dos imóveis e vai dizer, olha, esse imóvel valia 500 milhões ano passado e hoje vale 600 milhões. Teve ali uma valorização e isso é incorporado ali ao valor da cota. Então, né, se tiver essa valorização, quer dizer que o preço da cota vai estar um pouco mais descontado. A tendência é que o mercado compre e esse valor suba. Geralmente, um preço adequado ele fica 1 para 1, quer dizer que ele vale 100% do valor patrimonial. É costumeiro falar, quem está analisando ali fundos imobiliários, eu estou comprando uma cota ali 0,9, né? Ou seja, 90% do valor patrimonial, tem pelo menos um potencial ali de 10%. Eu estou comprando aqui um que está 1,1, ou seja, 10% mais caro do que vale realmente todos os ativos, né? Se a gente fosse liquidar esse fundo imobiliário, digamos que o fundo imobiliário vale 1 bilhão, cota, se somar todas as cotas, ela vale 1 bilhão e 100 milhões, ou seja, um preço sobre valor patrimonial de 1,1, quer dizer que está caro? Não necessariamente, tá? Não é porque subir um pouco que você vai vender. Se você tem uma visão de longo prazo, você vai buscar entender de fato se essa cota está cara ou se realmente daqui a pouco esse preço não vai ser reajustado ali com uma nova avaliação do patrimônio, tá? Então isso é muito comum acontecer. Analise um pouco mais, mas isso já te dá um bom indicador se um fundo imobiliário está barato ou caro. E aí é só aproveitar a diversificação
não coloque tudo num único setor. Falando em dividendo, geralmente um setor de fundo imobiliário que paga muito são o de papel. Por quê? Tem um risco maior. Sempre leve isso em mente, sempre tenha isso em mente. Quanto maior o risco, maior deve ser o retorno, tá? Então se algo tem um risco alto, já liga o alerta. Isso aqui pode ter um risco embutido ali e tem que entender o porquê e se você vai ficar contente com aquilo, se você vai ficar tranquilo. Para investidores um pouco mais agressivos, até gosta ali de um fundo com problema, que tem ali algo para destravar valor e ter uma valorização. Outro indicador para você ficar de olho ali com os fundos imobiliários é quanto a liquidez. Veja quanto que diariamente é negociado desse fundo. No Brasil tem muita gente que investe em fundo imobiliário, mas ainda não é aquele valor adequado, aquilo que te vê em muitas ações, principalmente se a gente compara com os Estados Unidos. Então é muito comum ter fundos com baixíssima liquidez, às vezes você precisa vender um lote relativamente grande e se você vender tudo aquilo que você deseja, você despenca o preço da cota, você perde dinheiro, tá? Então presta atenção qual que é o valor de liquidez ali que está sendo diariamente negociado naquele fundo imobiliário. Isso é muito importante. E por último, veja nos relatórios quais são os custos desse fundo imobiliário, qual que é a taxa de administração, quanto que ele paga ou não para distribuição de novas cotas. Isso ao longo do tempo, né, você pode ser diluído, ou seja, são emitidas novas cotas e se você não comprar, né, você tem ali o direito de subscrição, percentualmente você vai ter ali menos cotas proporcionalmente. Digamos que você é um grande investidor e compre 10% de um fundo imobiliário, só que de tempos em tempos, ali, a cada 3, 6 meses, um ano, ele emite novas cotas e ele te dá o direito de comprar, geralmente com desconto. Veja se às vezes não tem custos elevados para essa emissão. É comum, tá, fundos pagarem caro para distribuidores, assessores de investimento, gerente de banco, enfim, fazer estratégia para que seja oferecido e entre mais capital nesse fundo. Eu acho isso não vou dizer desonesto, tá, mas eu acho isso um pouco feio, um pouco chato ali com os investidores, porque eles são sócios ali desse fundo e eles estão sendo diluídos um pouco, principalmente com essas taxas ali que vai para, geralmente, assessor de investimentos, para corretores fazer campanhas para arrecadar mais dinheiro ali para o fundo, que é a forma como os gestores ganham dinheiro, né? Um percentual do fundo vai para o bolso dos gestores. Então fique de olho, é comum ter fundo que paga 2, 3% de comissão ali para assessores de investimento, ou até mesmo corretores de modo geral. Então fique atento. Hoje existem boas corretoras, boas gestoras de fundo que não oferecem ali comissionamento na hora de fazer a oferta de novas cotas. Existe também as que oferece ali um comissionamento, até porque às vezes vai ser muito difícil alguém recomendar algo que não vai ter ali um comissionamento, tá? Mas ela tira do próprio bolso, ou seja, daquilo que ela é remunerada, ela mesma paga, tá? Então fique de olho, mas isso são a minoria. Aqui na consultoria, só para constar, a gente não recebe nenhum comissionamento quando tem ali uma emissão, uma subscrição de fundos imobiliários, então em nenhum momento eu vou estar te oferecendo algo, vamos entrar nesse fundo imobiliário, porque por trás eu vou estar ganhando ali um comissionamento, né? Lá ele. Então acho que é isso, deu para ter uma noção ali de como que seria uma carteira de dividendos para ter renda mensal. Eu gosto ali de 50-50 fundo imobiliário e ações de dividendos. Para quem é um pouquinho mais conservador, dá para colocar ali 10, 20% em renda fixa, tá? Mas isso, converse ali com seus especialistas ou converse comigo caso você queira um acompanhamento para você ter uma carteira de dividendos que gere renda mensal ali para você, tá certo? Se gostou, essa é a última oportunidade para você deixar o seu like. Um forte abraço e até mais. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre diversificação da renda fixa. Muita gente acha que é simplesmente colocar o dinheiro na renda fixa, que não tem risco nenhum. Tem risco sim, por isso que é importante diversificar. Um dos riscos mais conhecido é o risco de crédito. Ou seja, você emprestar um dinheiro para uma empresa, no caso um crédito privado, através de debêntures, CRI, CRA, e aí essa empresa vier quebrar, vier dar um default, né, vulgo calote, numa linguagem mais popular, você não vai receber o dinheiro, você tem ali o risco de crédito. Também tem o risco, né, que é um custo, vamos dizer assim, de oportunidade. Às vezes você coloca numa renda fixa ruim, e depois você não consegue sair para colocar em outra coisa. Por isso que é importante diversificar. Vou falar aqui um pouco das principais formas de diversificar. Para começar a diversificação numa carteira, o interessante é começar pela alocação macro, ou seja, quanto que eu vou colocar
em cada tipo de renda fixa. Quanto que eu vou colocar em pré-fixado, quanto por cento da carteira de renda fixa eu vou colocar em pós-fixado e quantos por cento eu vou colocar em inflação. Não é simplesmente colocar tudo em pré-fixado, que aí te trava aquele valor. Só que qual que é o risco? A taxa de juros cai no 1, 2 anos e depois volta a subir. Então agora a Selic está em 10,5%, pode ser que ela caia ali para 9%. Eu travei a 14%, show de bola, fiquei feliz, porque independente para onde a Selic for, a minha renda fixa está travada em 14%. Só que, digamos que aconteça algo muito grave aqui no Brasil, a inflação dispare, aconteça alguma coisa no mundo, e se essa aplicação que eu coloquei é para 15, 20 anos, pode ser que daqui a alguns anos a taxa de juros Selic esteja pagando ali 20%, e aí qualquer aplicação 100% do CDI vai estar pagando 20%, o teu pré-fixado ficou travado ali em 14%. Então, como a gente não sabe o futuro de fato, a gente tem noção, obviamente, de qual que é o caminho que o Banco Central vai ter, de baixar ou aumentar a taxa de juros, então não dá para simplesmente colocar tudo em pré-fixado, tá? Até pela parte conservadora, colocar mais em pós-fixado. E na parte de inflação, quando que é interessante colocar percentual maior ou menor inflação? Aí você vai ter que fazer a análise macro. Tem como definir, é 50% pós-fixado, 30% para inflação e 20% para pré-fixado. Esse percentual vai depender de cada momento da economia, o que se espera para frente. Então esse é o primeiro passo, definir qual que vai ser a alocação macro. Pré-fixado é interessante quando a estimativa da taxa de juros é de queda. Pós-fixado da renda fixa é a mais conservadora, ela tende a acompanhar ali a Selic. E o inflação é interessante para aqueles momentos onde a tendência da Selic é de queda, mas com expectativa de inflação alta. Então você se protege da inflação. No longo prazo é interessante ter esse tipo de ativo, os três na verdade, tá? Colocando mais ou menos dependendo da época. Muita gente às vezes quer sair de uma aplicação de renda fixa porque ela está no prejuízo. Isso vai muito ali pela marcação a mercado. Se você, por exemplo, pegou um título público IPCA mais 6% e a expectativa futura de IPCA mais 7%, os títulos negociados hoje estão IPCA mais 8%, esse teu título vai desvalorizar. Por que alguém vai pegar o teu IPCA mais 6% se tem outro no mercado pagando IPCA mais 7%? Tá? Isso com riscos parecidos, né? O mesmo tesouro estando emitindo ali. Isso explica de forma bem simples aqui porque que oscila no curto prazo. Mas se você levar até o final, você vai receber o combinado, né? Que é IPCA mais 6% durante aquele período que você teve com o ativo. Se você sair antes, tem essa relação de marcação a mercado. Você pode sair com um lucro, tá? Ou até mesmo prejuízo. Então tem que saber certinho a hora de entrar. Um segundo passo importante na hora de diversificar uma carteira de renda fixa são os prazos. Não coloque tudo para daqui a 10 anos, nem tudo para daqui a um ano, tudo em liquidez, tá? Porque você colocando tudo em liquidez, você perde às vezes rentabilidade que poderia deixar travada para daqui a 5 anos, daqui a 3 anos e tudo mais. Então tem que saber exatamente o que você vai fazer. Se você pretende, às vezes, trocar de carro, trocar de casa daqui a 1, 2 anos, não tem por que travar a carteira para um período maior, tá? Por outro lado, se você não tem perspectiva de mudar algo nos próximos meses, se realmente quer investir para longo prazo e aquele dinheiro não vai fazer falta, escolha de ativos para um prazo maior, 5, 6 anos, às vezes não tão longo por conta dos riscos. Esticando os prazos, você consegue uma rentabilidade maior. Tem aquela tríade onde você sempre consegue ou liquidez, ou rentabilidade, ou segurança. Sempre duas delas no máximo, nunca as três. Ou seja, se você quer algo com muita liquidez e com muita segurança, você vai abrir mão da rentabilidade. Se você quer algo com muita liquidez e muita rentabilidade, provavelmente esse é um ativo que não tem muita segurança. Então, se alguém te prometer isso, já fica esperto. Nunca tem como ter liquidez, segurança e rentabilidade. Sempre você vai ter que escolher. Então, saiba bem ali qual que é o prazo que você tem disponível. E aí você consegue ter uma carteira rentável e que se encaixe ali no seu perfil. E a terceira parte que eu gosto de analisar na hora de montar uma carteira de renda fixa diversificada é em relação aos emissores, tá? Se você, por exemplo, quer muita segurança e colocar tudo em títulos emitidos pelo governo, Tesouro Selic, e NTN-Bs e tudo mais, ele, por ser muito seguro, ele vai pagar menos, tá? Sempre tem essa relação de risco e retorno. O que é um pouco mais arriscado do que o Tesouro e, consequentemente, vai pagar um pouquinho mais? Títulos emitidos por bancos,
CDBs, LCI, LCA, porque ele tem um risco maior. Qual que é o risco do governo? De crédito, assim, né? Mas se ele não conseguir te pagar, ele vai imprimir mais dinheiro e vai te pagar, tá? Por isso que é o título mais seguro que a gente tem, e eles são emitidos pelo governo. Os bancos, eles são de certa forma seguros porque tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que protege até R$250 mil em aplicações ali do único emissor no CPF, tá? Isso é um assunto para outro vídeo. Mas, assim, então porque tem um pouquinho mais de risco, eles pagam um pouquinho mais do que os títulos do Tesouro de forma geral. Ah, eu quero algo mais arriscado que me traga mais retorno. Aí você tem crédito privado, debênture, CRI, CRA, tá? Qual que é a diferença deles? Eles pagam um pouquinho mais porque ele não tem a segurança do FGC. Se uma empresa que emitiu essa dívida, você está emprestando dinheiro para uma empresa, lá uma construtora, que emitiu um CRI, se essa empresa quebrar, você não recebe. Uma empresa emitiu uma debênture e ela quebrar, ou enfim, entrar em recuperação judicial e não for te pagar, você também perdeu dinheiro. Então, por isso que pela lei ali de risco-retorno, ela tem que oferecer um pouquinho mais. E aí, de forma geral, eu não gosto de colocar mais do que 5% em empresa de crédito privado. Então, eu vou colocar ali um percentual, diversifique em várias empresas diferentes, setores diferentes. Eu gosto da preferência para aquelas empresas que são listadas na bolsa, porque ela tem uma transparência maior pela questão da governança que é exigida pela B3, ela tem ali uma transparência maior e você consegue acompanhar se uma empresa está indo bem ou não das pernas. Às vezes, quando uma empresa não tem ações listadas, não tem ali um acompanhamento tão forte no mercado e emite uma debênture, às vezes ela está quebrando e você nem sabe, tá? Então isso é importante ficar de olho na hora de montar uma carteira. Não olhe simplesmente, tá pagando IPCA mais 20%, eu vou entrar. Já teve gente que quis, tem um título aqui pagando IPCA mais 15%, parece uma boa oportunidade. Mas leve sempre em consideração o risco. Uma boa dose faz bem para a carteira, melhora ali a rentabilidade no longo prazo. Caso você queira minha consultoria para ajudar você a montar a sua carteira de forma geral, de renda fixa, renda variável ali com todo, sabe que a gente conta aqui na nossa consultoria com quase 60 analistas acompanhando todo o mercado, seja renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, internacional. Fazemos toda a gestão do patrimônio, inclusive planejamento sucessório. No link da descrição você encontra ali o nosso contato para agendar uma análise de carteira se for o caso. Poxa, eu estou com a minha carteira montada, não sei se eu estou correndo muito risco ou não, eu acho que eu estou com uma baixa rentabilidade. Vai ser um prazer ver a sua carteira e ver como a gente pode impulsionar os resultados, mantendo ali uma boa segurança, uma boa rentabilidade, tá certo? Se gostou desse vídeo, espero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e para acompanhar os próximos vídeos. Eu estou começando aqui no YouTube, então de certa forma um incentivo, tá bom? Deixe nos comentários alguma dúvida que você tenha tido, alguma sugestão de vídeo, tá certo? Um forte abraço e até mais. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre os fundos imobiliários, como investir e como ter renda mensal com esse investimento. Fundo imobiliário é muito para aquelas pessoas que não querem ter um imóvel físico, que assim como eu, tenho às vezes dor de cabeça ali com o inquilino, às vezes fica demorando para alugar, que é o caso que eu estou passando no momento, e aí você investindo em fundo imobiliário, o qual está bem visto, você não precisa escolher entre um ou outro, você pode ter muito bem um e outro para diversificar seus investimentos, tá certo? Então vamos para o vídeo. Começando com o que é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário, ele é um investimento de bolsa, tá? Ele é negociado em bolsa, assim como também é um investimento imobiliário. O fundo nada mais é do que a administradora dos recursos. Quem é o dono de fato são os cotistas. Geralmente um fundo faz ali a captação com os investidores para comprar terreno, para construir um hospital, construir um shopping, ou comprar cotas, né, de shopping, galpões logísticos, enfim. São esses fundos que investem no imóvel em si, eles a gente chama de fundos de tijolo, mas também tem outro tipo de fundo imobiliário, que eles vão emitir dívidas, né, vão emprestar dinheiro lastreado em ativos imobiliários. Esses são os fundos de papel, que a gente chama. Um fundo imobiliário ele é muito parecido com um condomínio. Se você mora num condomínio assim como eu, você vai entender muito mais fácil isso. Se você compra um apartamento em um condomínio, você não é dono do prédio inteiro, você é dono daquela pequena parte, né, do todo, né, que é o seu apartamento. Você pode comprar 1, 2 ou 3 apartamentos. E aí vai ter lá o custo, né, de pagar manutenção e tem uma administradora do condomínio que faz a gestão.
mas digamos que você compre ali 10 apartamentos, coloca uma imobiliária fazer administração, então você mesmo faz administração, e você vai ter mais participação nesse condomínio, e aí você vai receber ali a receita desses apartamentos. Da mesma forma, num fundo imobiliário, você é um cotista, você pode comprar cotas a partir de R$ 9, R$ 10, tem cotas sendo negociadas por aí nesse valor, ou você pode comprar R$ 1 bilhão em cotas ali para ser um grande acionista num fundo imobiliário, tá? Qual que é a vantagem? É justamente essa, a questão de liquidez é uma delas. Você pode comprar com R$ 10 mil vários fundos imobiliários, quanto que um imóvel, hoje você não encontra mais imóveis ali a partir de R$ 10 mil, ok? E essa é a primeira das vantagens que eu quero enunciar aqui nesse vídeo. Outra vantagem muito grande é que ele é um ativo que é muito democrático. Com pouco dinheiro você consegue ter uma pequena parte que seja de um grande prédio comercial ali na Faria Lima, por exemplo, num prédio bem localizado nas principais capitais do Brasil, ter como inquilinos grandes empresas, como grandes bancos, empresas multinacionais, com pouco recurso. Imagina você, com pouco dinheiro, tentar comprar um imóvel em si e alugar, né? Então você não tem acesso a grandes empresas. Por que a pessoa ia alugar ali o seu imóvel se você com pouco dinheiro não consegue comprar um imóvel bem localizado? Então ele acaba sendo um ativo democrático. Para quem tem ali, por exemplo, R$ 50 mil, você consegue ter bons inquilinos e ter uma certa segurança. Por isso que ele é muito indicado, essa classe de ativo, compor a carteira de quem é aposentado, pensa a longo prazo, ou então quer diversificar um pouco o risco dos imóveis, ter um pouco menos de dor de cabeça, que é outra grande vantagem desse ativo. Outra grande vantagem é a questão da diversificação. Tem fundos imobiliários que têm mais do que 50 imóveis na carteira. Vamos colocar uma média ali de 50 imóveis na carteira e você tenha 10 desses fundos imobiliários, ou seja, na sua carteira de fundos imobiliários você tem ali 500 imóveis espalhados pelo Brasil inteiro, em diversas classes diferentes, galpões, shoppings, escolas, hospitais, enfim. Então pensa na possibilidade de diversificação. Outra parte legal, né, nas vantagens, agora falando só da vantagem, é a questão da previsibilidade de recebimento de aluguel. Se você tem algum imóvel alugado, você sabe que de vez em quando tem uma troca ali de inquilino, seja você expulsando algum inquilino que te deu dor de cabeça ou o inquilino que desejou sair do seu imóvel, às vezes fica ali um período que a gente chama de vacância, onde ele não fica alugado. E é isso, cai drasticamente ali o seu imóvel. Se você tem um e naquele mês que ele não está alugado, caiu 100% a renda. E naquele mês ali, 2, 3 meses depois você aluga, ele volta a ter 100% de renda. Se você tem dois, você já diminui o risco pela metade, né? Se você tem dois imóveis alugados a R$ 2 mil cada, no mês você tem ali 4 mil de receita. No mês que você não tem ali um inquilino, caiu para 50%. Agora pensa nos fundos imobiliários que são ali dezenas, centenas, e você tem uma previsibilidade muito grande das receitas. Um exemplo é um shopping que tem várias lojas ali, quando uma sai, outra já vem no lugar, tá? Então a localização é muito importante na hora de você até avaliar mais a fundo os seus imóveis, para que não tenha esse problema ali da vacância. E quando tem, é muito pequeno. Você pode olhar o histórico de dividendos dos fundos imobiliários, escolha aquele que tem uma boa previsibilidade, tem bons contratos firmados, para que ao longo dos meses você tenha ali uma oscilação pequena na sua carteira. Lembrando que ele é um bom ativo para quem quer renda mensal, um aposentado ali, tem um grande valor investido. É importante ter sim uma parte em fundos imobiliários no meu ponto de vista. Agora, se você pensa em crescimento, nos outros vídeos do canal eu já comentei sobre isso também, dê uma olhada. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva aqui para acompanhar outros vídeos. Eu já comentei que fundo imobiliário para carteira de crescimento não é uma boa estratégia ao meu ver, tá? Porque ele tende ali a se valorizar em relação à inflação, mas no curto prazo ele tende a ficar andando de lado, ele vai estar pagando ali o rendimento mensal, mas se você reinvestir ele, você acaba tendo ali um efeito de bola de neve no longo prazo. Porém, isso eu acho melhor, por exemplo, colocar, se o teu objetivo não é renda mensal, é crescimento, colocar numa renda fixa, que você vai ter efeito bola de neve ali automático e muitas das vezes com um risco menor do que nos fundos imobiliários, que lembrando, é renda variável, não vai dizer só a maravilha que tem renda mensal e vai ficar sempre andando no mesmo preço, tá? Inclusive, agora vamos começar falando mais no detalhe sobre as desvantagens. Eu falei algumas delas, que é a oscilação do preço
do ativo, né? Ele vai ficar oscilando ali. Isso pode ser até uma vantagem ou uma desvantagem. Para alguns pode até ser uma vantagem. Exemplo, você tem um imóvel que você acha que ele vale R$1 milhão, mas você coloca ele para alugar e não consegue alugar ou não consegue vender esse ativo. Então, será que ele realmente vale R$1 milhão? Não sabemos. Às vezes a média do mercado caiu, ele está valendo 800, ou então ele está valorizado, ele está valendo 1.200.000, tu vai colocar para vender, vende rápido, às vezes tu podia ter vendido por 20% a mais. A gente não tem nos imóveis uma tabelinha de preço dizendo qual que é o preço que ele está valendo ali. Psicologicamente isso faz até bem, porque você está, não, meu imóvel vale R$1 milhão, você dorme tranquilo. Já na bolsa, a cotação está sendo feita ali diariamente, a taxa de juros sobe, o preço das cotas do fundo imobiliário tende a cair. Então veja que tem uma preocupação maior. Inclusive é uma sugestão que eu faço, se você tem bons ativos, um bom acompanhamento, não tem por que você ficar olhando os seus investimentos ali diariamente, só vai te trazer ansiedade, tá? A não ser que você realmente tenha que fazer uma gestão muito ativa dos seus ativos, não tem necessidade disso. Caso você queira alguém de confiança, que não vai ter conflito de interesse, ou seja, ganhando dinheiro na recomendação, ou seja, quanto pior é a recomendação de investimento, quanto pior o produto, geralmente é uma comissão maior. O que acontece é que tem carteiras que são criadas para o assessor, então o gerente de banco ganhar dinheiro e não o cliente. Na minha consultoria não tem esse tipo de coisa, tá? No link da descrição você pode ver ali como é que funciona na consultoria, tem outros vídeos falando sobre isso, e aí você pode ficar tranquilo que eu ou então alguém da minha equipe vai acompanhar ali a tua carteira, sem conflito de interesse, não vai ter que ficar vendendo, comprando para fazer o giro ali de carteira, tá? Então você vai ficar tranquilo sabendo que tem analistas acompanhando os seus investimentos. Agora, outra desvantagem que pode não ser tão importante para alguns investidores como critério na hora de escolher é a questão de ser majoritário ou não de um fundo, tá? Se você vai comprar ali poucas cotas ou mesmo que você tenha alguns milhões, dificilmente você vai ser majoritário num fundo ali, por exemplo, de 5 bilhões de reais. Não sei que você seja um bilionário e vai comprar ali 20, 30% daquele fundo, tá? O que eu não recomendo, né? A ideia, mesmo que você seja bilionário, é diversificar em vários ativos diferentes. Então, na hora da votação, tem as assembleias ali que vai decidir, vamos vender esse imóvel ou não, vamos reinvestir esse valor, vamos aumentar o dividendo, enfim, vamos fazer a estratégia do fundo em si, você não vai ter tanto poder de voto, tá? Então, na maioria dos casos, nós, meros mortais investidores, vamos ser sócios minoritários desses fundos. Para a maioria das pessoas isso não importa, mas é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Você não tem poder de decisão ali no fundo diferente se você comprar um imóvel. Lembrando que esse não é um vídeo comparando o imóvel e fundo imobiliário, apesar de ser inevitável essa comparação. Se você queira que eu faça um exemplo mais claro disso, tenho R$1 milhão, eu devo comprar imóvel ou investir em fundo? Coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer falar especificamente sobre isso. Agora, outro ponto negativo dos fundos imobiliários que eu vejo como uma desvantagem já em relação aos imóveis é a questão da barganha. Muitas das vezes tem crise, na própria pandemia foi um momento onde muita gente que eu conheço comprou imóvel barato porque tinha muita gente precisando, seja por medo, por desespero, realmente estava precisando daquele dinheiro para investir em saúde, e aí você compra um imóvel barato, tá? Se você pesquisar bem na sua cidade ali, você consegue comprar imóveis baratos e fazer ali uma boa negociação, conseguir uma barganha. Nos fundos imobiliários não tem isso, é o preço de tela, que a gente chama, está sendo negociado a 10, 11 reais, 100 reais, e aí você vai comprar ou vender por aquele preço que está sendo negociado, tá bom? Outra desvantagem é que teus fundos imobiliários, pelo menos até a gravação desse vídeo, não pode ser usado como garantia para um financiamento, né? Para você se alavancar, às vezes você está precisando de dinheiro, minha irmã mesmo já fez isso, né? Estava precisando de uma grana até para investir no outro imóvel, usou a própria casa dela como garantia. Os americanos fazem muito isso com as hipotecas, né? Você se alavanca usando seu imóvel. O problema é que se você não pagar, você pode perder aquele imóvel, né? Tem esse lado também. Mas de forma geral, para quem sabe o que está fazendo, às vezes poder usar o imóvel como garantia é um ponto a favor, tá? Até em muitos casos baixa a taxa de juros porque o banco tem uma garantia que você vai pagar, senão ele toma seu imóvel. Nos fundos imobiliários ainda não tem essa possibilidade, mas seria algo interessante, não é? E para finalizar,
Outro ponto que para muita gente não é problema nenhum, acaba usando ali o Google para achar a localização. É muito difícil você conhecer de fato qual que é o imóvel que você está investindo. Você pode, por exemplo, olhar ali alguns fundos imobiliários, ver quais são os imóveis, dar uma olhada ali no Google Maps e ver ali de fato. Mas você entrar, por exemplo, num galpão logístico, dificilmente o cara vai lhe permitir a entrada, tá? Eu quero ver como é que está o maquinário de vocês, como é que vocês trabalham, porque eu sou o dono desse imóvel, né? Você é apenas um cotista, diferente às vezes do próprio dono do inquilino. E mesmo no caso dos inquilinos, né, você não pode também sair entrando na casa dos outros mesmo você sendo o dono, né? Quando você aluga, você passa os direitos para quem está alugando. Mas quando eu falei ali que é uma vantagem você diversificar, por exemplo, em 100, 200, 500 imóveis que seja, né, somando ali todos os fundos imobiliários de uma carteira, é difícil fazer esse acompanhamento, ver de fato se a localização é boa, como é que está o preço na região dos aluguéis, dos imóveis sendo negociados. Então isso é um ponto negativo. Para muitos vai ser um ponto positivo, né? Essa pulverização dos imóveis. Agora que eu expliquei como funciona o fundo imobiliário, quais são as vantagens, desvantagens, inclusive se eu deixei de citar uma vantagem ou desvantagem, coloque aqui no comentário o que você vê como desvantagem ou como vantagem que eu não comentei nesse vídeo, são vários, vai depender do ponto de vista. Agora vamos entrar de fato como escolher os fundos imobiliários e colocar na carteira, que é o título do vídeo. Assim como a economia, assim como o mercado imobiliário ele tem ciclos, tá? Quando a gente olha às vezes num panorama maior, estende um pouco a lente ali, dá a impressão que os imóveis só crescem de valor, só se valorizam. Quantas vezes a gente não escutou que a pessoa trocou o imóvel numa galinha, numa geladeira, numa bicicleta e hoje vale milhões, tá? Eu conheço alguns casos assim, principalmente ali na região de Itapema, aqui no litoral de Santa Catarina. E aí a gente fica, não, é comprar imóvel que é valorização na certa. Mas no médio, curto prazo, ali, às vezes 2, 3, 5 anos, 10 anos que seja, tem imóveis que ficam dando de lado, caindo de valor, né? Às vezes tem pessoas que colocam o imóvel para vender e ele não é vendido de jeito nenhum porque ele está no período de baixo e ele só não aceitou. Ah, eu quero vender meu imóvel a 1 milhão e não vendo abaixo disso. E fica ali 2, 3 anos. 5 anos depois vendeu, ele, sabia que o meu imóvel valia 1 milhão. Quando na verdade o mercado voltou a ficar aquecido e aquele imóvel dele se valorizou. Tá? Diferente das cotas, que nem eu já comentei, a gente não tem uma plaquinha dizendo qual é o valor exato de mercado daquele imóvel em si. Então, dito isso, como é que funciona o ciclo dos imóveis, tá? Ele tem um período ali de expansão, tá todo mundo investindo em imóvel porque tem algum benefício de taxa de juros ou porque a economia está aquecida, vai precisar de mais galpões, mais escola, mais universidade, mais moradia, enfim, tá tudo subindo e aí tem aquele boom imobiliário, tá? E aí para as cotas também vai ter essa oscilação. Só que depois de um tempo pode ser que construam mais casas do que era necessário, o preço da moradia vai desabar pelo simples fato da lei da oferta e demanda. Quanto maior a oferta e essa demanda não acompanhar, o preço tende a cair, tá? Então, se isso acontece nos imóveis, por que não refletir nos fundos imobiliários? Acontece de fato, sim, tá? Todo ano é feita ali uma avaliação dos imóveis e a própria demanda, né, de gente comprando ou vendendo vai refletir nos preços. Tem mais gente vendendo, o preço das cotas tende a cair. Tem mais gente procurando, mais gente comprando, o preço das cotas tende a subir. Então, tem isso da cota ficar cara ou barata, tá? Não é só sair comprando todo o tempo. Analise ali, veja se faz sentido ou não, dependendo do ciclo. Pode durar dias, meses ou anos esse ciclo, tá? Estude bem, converse com o seu consultor sobre isso, está num momento interessante ou não. De forma geral é isso, né? O mercado está com uma demanda por imóvel de específica classe, de específica região, e aí você pode investir naquilo para o longo prazo, tá certo? É importante respeitar esses ciclos econômicos e ciclos dos imóveis. E aí, continuando, digamos que você entende que a economia está aquecida, que vai precisar de mais galpões logísticos, por isso você viu uma oportunidade de comprar fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, vão alugar para as empresas utilizarem disso para vender seus materiais, fazer o estoque e tudo mais. E aí você precisa não só escolher um bom setor, quanto setores, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Aqui tem um conselho global dos investimentos. Você vai diversificar. Esse é o segundo conselho. Diversifique seus investimentos. Pô, beleza. Galpões estão para o momento da economia, podem estar demandados. Esse é um. Mas será que o setor de shopping também não está? Setor
de moradia, de lajes corporativas, e aí você vai montando ali entre diversos setores, setor de papel também, né, que são dívidas lastreadas em imóveis. Tome muito cuidado porque tem muito risco de calote. Tem fundos imobiliários que colocam ali com taxas altíssimas, dividendo nas alturas. Se você olha só para o dividendo, isso pode ser um tiro no pé. Então veja quem que é os credores daquele fundo imobiliário para eventualmente não sofrer um calote, tá? Então faça ali a diversificação e o percentual adequado. Eu particularmente não gosto de deixar mais do que 20 a 25% num único setor. Se você escolher deixar 20% para cada setor, só aí você já tem pelo menos 5 setores diferentes. E a mesma coisa, quero 25, vai ficar 4, eu já acho pouco. Então, tente não colocar mais do que 10 a 15% num único fundo imobiliário. Então, mesmo que você escolha ali 20%, pelo menos vai ser 2 daquele mesmo setor. 2 fundos imobiliários de shopping naquele mesmo setor. Você já vai fazer uma diversificação. Se algum tiver um problema, provavelmente o outro não vai ter. Uma coisa que é muito comum, principalmente hoje em dia que os fiagros estão na moda, mas ainda não tem tanta empresa do agro assim com crédito emitido. É muito comum ter fiagros que eles possuem os mesmos credores, têm o mesmo risco. Então, quando alguma empresa do agro que pegou dinheiro emprestado tem problema, às vezes ele tem dívida com uns 5, 6 fundos imobiliários, entende? Então veja ali quem são os credores, vê qual é o risco que está embutido naquilo ali. Então, se for para investir num fundo imobiliário que ele investe nos outros ativos do fundo imobiliário B, né, se escolher o A e o B é a mesma coisa, não tem por que colocar os dois na carteira, né? Coloca um só e aí você diversifica de fato a sua carteira. E aí, falando em diversificação, muitas pessoas perguntam qual que é o número mágico de ter fundos imobiliários na carteira. Se você tem por volta ali de 10 a 20% da sua carteira total, né, contando ali investimento em renda fixa, renda variável, no Brasil e no exterior, o imobiliário representa ali 20%, você ter ali em torno de 10 ativos é um número legal. Eu tenho até 50% da minha carteira são fundos imobiliários, digamos que se você quer realmente viver de renda, é uma carteira que eu gosto dessa composição, até 50% da carteira total. Você pode ter ali em torno ali de 15 ativos, tá? Fica algo legal. Eu tenho mais do que 50% da minha carteira total de investimentos são fundos imobiliários. É algo até 20 fundos, né, diversificado, é algo legal. Talvez se o momento da economia, dos fundos estiver um pouco arriscado, né, muitas empresas quebrando, calote correndo, talvez aumentar ali para uns 22, 23, mas nada além disso, porque tem vários estudos que dizem que quando você vai aumentando ativos na sua carteira, segundo Markowitz, quanto mais ativos você vai adicionando na carteira, menor vai sendo o seu risco, né? Você vai diversificando o risco, contanto que eles tenham ali uma correlação negativa, tá? Porém, chega um momento que é em torno de 20, 21, que não adianta mais você adicionar a carteira, você só vai estar pulverizando. Se for para pulverizar, é melhor comprar um ETF que já está ali seguindo um índice, a média de mercado, e tá tudo certo, tá? Então tem muita gente que chega aqui com 50, 60 ativos, achando que está diversificado, quando na verdade está pulverizado. Lembra que comprar um ativo não é só comprar e adicionar, você tem que acompanhar, você tem que ler os relatórios, tem que acompanhar as assembleias, ver como é que estão os indicadores. Então dá um certo trabalho fazer todo esse acompanhamento, tá? Então diversifique, mas não pulverize. Até 20 ativos, se tiver uma carteira muito grande, faz sentido. Mais do que isso, já começa a perder o efeito ali da diversificação. Entendido? Mais uma vez, se você quer um acompanhamento profissional, link na descrição. Tem estudos de Edwin Elton e Martin J. Gruber, que fala que quando você tem mais do que 20 ativos na carteira, você já perde ali um pouco o efeito da diversificação. Ou seja, você não vai diminuir o seu risco. Vou colocar 100 ativos, meu risco vai ser zero. Porque tem um risco que é indiversificável, vamos dizer assim, tá? Que é o risco sistêmico. Tudo colapsou, cara. Não tem diversificação que aguente, tá? Então, para ter ali um acompanhamento efetivo, até 20 ativos eu já acho demais, tá? Eu gosto muito da carteira bem diversificada no total, que é ali 10 a 15 ativos é tranquilo, tanto de acompanhar, tanto de efetivamente ter um bom retorno sobre a carteira no total. Agora que você já fez ali o estudo do mercado, identificou quais são
os mercados que estão barato, né? Vamos ver indicadores, né, para você fazer a escolha dos ativos, né? Você define ali a alocação macro, quantos por cento da carteira eu deixar em fundo imobiliário, da carteira de fundo imobiliário, qual o percentual da carteira que eu vou deixar em fundos de shopping, de galpões, enfim, você vai fazer ali a escolha da sua carteira e dentro desses ativos você vai escolher qual que é o melhor. Qual que é o melhor fundo de shopping, caso você queira colocar isso na carteira. E aí você vai lá e vai fazer uma análise e compara, né? Banana com banana, laranja com laranja. Vai comparar fundos de shopping com fundos de shopping, assim por diante, tudo bem? Vamos aos indicadores que eu gosto de analisar, são vários, tá? Então vamos começar pelo indicador mais importante, o mais conhecido, que é o Dividend Yield ali dos fundos imobiliários. Vamos pegar, por exemplo, o MXFR11, que no momento dessa gravação está aqui com um dividendo de 12,22%. Tá? O médio dos últimos 5 anos é 13,47%. Veja que os dividendos eles oscilam. A fórmula do Dividend Yield é muito simples. Você pega ali quanto que esse fundo pagou de dividendo no último ano e divide pelo preço do ativo. Assim você vai ter ali o Dividend Yield. Parece complicado, mas na verdade é muito fácil de calcular. Ainda mais que existem sites, ferramentas que vão dizer ali qual que é o Dividend Yield daquele ativo. E pode ver que ele vai mudar ali mês a mês. Então por isso que é importante acompanhar o histórico. E aqui vai uma dica para quem é iniciante nesse meio. Eu mesmo, vou dar um exemplo pessoal, quando eu comecei a investir lá uns 10, 12 anos atrás, e eu olhava simplesmente qual que eram os principais dividend yield e colocava na carteira. Só que num determinado momento era um ativo que estava caindo muito a cota dele por algum problema que eu não vou lembrar, e aí por isso que o dividend yield proporcionalmente estava alto, tá? Mas como o preço da cota só caía, aquilo não ia necessariamente ser uma coisa boa, tá? Eu ia perder dinheiro com aquele investimento. E outra coisa que iniciantes também fazem é justamente essa, olhar simplesmente o dividendo e não entender o que está por trás. É muito comum, às vezes, estar com um dividendo alto no curto prazo, devido a algum imóvel que foi vendido, e ele está pagando ali por alguns meses um dividendo realmente acima da média, mas que não vai se repetir pelos próximos meses, às vezes até pelo contrário, vai perder dividendo. Então veja que não é simplesmente olhar quanto maior, melhor. Você vai compor uma série de indicadores para fazer a melhor escolha e acompanhar eles, entender o que está por trás daquele dividendo alto. Não necessariamente um dividendo alto quer dizer um maior retorno na carteira. E inclusive dividendo alto, então retorno alto quer dizer um risco maior. Entenda se esse risco está dentro do que você aceita. Conheço investidores, tem clientes que gostam de correr mais risco, de investir em fundos que ninguém quer, porque acredita naquela tese específica, indo contra o mercado. Pode ser que você acerte e ganhe muito dinheiro, mas pode ser que você seja apenas um tolo tentando ganhar dinheiro acima do mercado, acima da média, e às vezes a maioria tem razão, tá? Então veja bem quando você for escolher um ativo olhando o Dividend Yield. O segundo indicador é o PVP. P vem de preço, VP vem de valor patrimonial. Então você vai dividir o preço pelo valor patrimonial. Se esse indicador for acima de 1, quer dizer que esse fundo, né, na média, vai estar caro. Tá? Quer dizer que ele está caro. Se ele estiver abaixo, quer dizer que ele está barato, entre aspas. Pode ser que um fundo que esteja valendo ali 1,1, na verdade, ele realmente vale aquele valor e com o tempo ele vai se ajustando, tá? Tem reavaliações periódicas de um ativo, mas de forma geral ele quer dizer isso. Na média, um fundo que ele vai estar 100% igual ao seu patrimônio, ele vai valer 1. Em outras palavras, para tentar deixar mais claro, digamos que um fundo que você está comprando, ele tem um PVP de 0,9, ou seja, ele tem 10% de desconto em relação ao valor que ele realmente vale. Digamos que ele vale R$1 bilhão e eles resolvem vender todos os ativos e vão devolver-lhe o dinheiro. Então ele vai vender 1 bilhão, quando na verdade você comprou por 0,9, você comprou por 900 milhões. Essa é a ideia ali. O contrário também, tá? Então vai te dar uma noção se um ativo está caro ou barato. É comum em tempos de pânico do mercado, por algum evento ali que não é a norma, como no caso da pandemia, cara, teve fundos que caíram ali 50% do ativo
e aí é uma baita oportunidade de compra, tá? Então se você entende aquele fundo, sabe que ele realmente tem aquele valor, pô, por que não aproveitar no caso desse, se isso fizer parte ali do seu perfil de risco, se é um perfil mais agressivo, se você vai direcionar uma pequena parte do seu caixa de oportunidade para eventualmente comprar aquele ativo, que geralmente está relacionado, né? Quanto maior o risco, maior é o retorno, tudo bem? Terceiro indicador é o payout, ele vai dizer ali quanto que das receitas daquele fundo eles repassam para os investidores. Por padrão, por norma do mercado, 95% das receitas vão para os cotistas, tá? Através dos dividendos mensais ali, geralmente mensais, não é obrigatório, mas no Brasil é praticamente mensal. Pode ser que alguns fundos paguem mais que isso, 97%, 98%. Eles têm a parte que é a remuneração pelo trabalho deles, né? Estão fazendo ali a gestão do ativo, nada mais justo do que remunerar, mas eventualmente pode ser que fique maior ou menor do que 95%. Então vale a pena olhar quanto que é o payout desse fundo imobiliário que você está analisando. E o nosso próximo indicador é o cap rate, que nada mais é do que a taxa de retorno daquele imóvel. Geralmente é apresentado quando um fundo imobiliário compra um novo imóvel, ele vai dizer ali qual que é a expectativa de geração de renda daquele imóvel. A fórmula é muito simples. Você vai pegar a renda anual daquele imóvel e divide pelo valor de aquisição do imóvel. Isso você vai ter o cap rate. Eu vou mostrar aqui na prática um anúncio da Vinci, né, onde ela fala ali qual que é o cap rate, tá? Então você vem aqui, ó, eles adquiriram uma participação por 42 milhões, com cap rate de 8% para os próximos 12 meses. Daí é acompanhar se eles vão manter essa taxa. Daí é avaliar se está dentro do mercado, acima ou abaixo, tá bom? E aí outro indicador importante é o ABL, a área bruta alocável, de todo o imóvel, de tudo que está disponível para alocação, quantos por cento dali tá alocado. Então você tem ali um indicador para saber do quanto aquilo pode gerar de renda para o fundo. E está diretamente ligado ao nosso próximo indicador, que é de vacância. A vacância é o pior pesadelo ali para fundos de tijolo, que é um indicador que mostra ali que está vago, né, aquele imóvel. Então, se tem um imóvel que está com 20% de vacância, quer dizer que 20% daquilo que ele pode alugar tá desocupado. Por um lado pode ser um risco, né? Pode ser um imóvel que sempre tem dificuldades para alocar, mas pode ser oportunidade, dependendo do imóvel, do histórico, também do teu perfil de investidor. Isso conta muito, né? Aquelas pessoas que gostam de tomar risco, estão confortáveis nessa situação, podem ali se aventurar e investir no imóvel, que geralmente vai ficar descontado quando a taxa de vacância está alta, tá? Mas tome cuidado, já vi muita gente investindo em imóvel que estava com uma vacância alta e simplesmente ele sempre permanece com uma vacância alta. Então veja ali qual é o histórico de vacância, entender o porquê daquilo ali. É muito difícil ganhar do mercado em eficiência no quesito das informações, né? Tem ali uma distorção muito grande no mercado. Eu ainda acho que o mercado imobiliário aqui, de fundos imobiliários no Brasil, ainda tem ali uma oportunidade muito grande, né? As informações não correm tão rápido, não é tão eficiente, né? Para quem gosta mais de teoria, pode pesquisar sobre isso ali, teoria dos mercados eficientes, onde o preço ele vai determinar exatamente qual que é o valor de mercado daquele ativo. E por último, o LTV, né? Loan to Value, que de forma bem simples, tá? Tem gente que gosta de dificultar esse indicador, mas de forma bem simples, o quanto da garantia de imóvel que foi oferecida, quanto que foi transformado em crédito. Em outras palavras, se tem um imóvel que vale 1 bilhão, um empreendimento que vale 1 bilhão e foi tomado, né, foi emitido ali um CRI, por exemplo, e tomado como crédito 200 milhões, né? Falei 1 bilhão, 200 milhões, enfim, vai dar 20%, você vai dividir um pelo outro e aí vai dar 20%. Ou então outro exemplo, né? É 500 mil o valor do empreendimento, mas ele tomou de crédito oferecendo esse imóvel como garantia, né? Emitiu ali um CRI, por exemplo, e vendeu ali para um fundo imobiliário e 250 mil. Então ali é um LTV de 50%. Quanto menor, melhor, né? Quer dizer que tem ali uma garantia muito grande para aquele crédito que foi tomado, ou seja, você tem ali uma chance de receber muito grande, né? Porque não faz sentido simplesmente dar o calote e perder todo
o imóvel. Então é isso, com essas informações que eu passei, eu acho que você já tem o conhecimento básico para começar a montar uma carteira de fundos imobiliários. Você pode ali escolher quais são os setores que você acha que estão descontados ou que a economia está aquecida, né? Seja shopping, logística, escritórios, parte residencial, a parte ali de crédito privado, né? Os fundos de papéis, enfim, tem uma série ali de setores. E aí você vai definir um percentual para cada um deles e respeite a sua estratégia. Tá? É muito comum pessoas começarem a investir em fundo imobiliário e aí, tá vendo que tem fundos de shopping que estão caindo demais, e ele compra um porque tá barato, depois compra outro, Aí quando vê a carteira dele que ele tinha definido que era 20% por setor, ou seja, ele ia escolher 5 setores ali de fundos imobiliários e ia montar uma estratégia, né, bem diversificada, bem equilibrada. Quando ele viu, tá 60% já de uma carteira de um único setor em específico, ele está muito exposto a um risco setorial grande. Então, mantenha a sua estratégia, vai fazendo ali os aportes recorrentes. Se você vê que está tudo muito caro, coloque numa reserva de oportunidade, depois volta e compra numa boa oportunidade. Se possível, reinvista os dividendos, né? Se você não tem aquela estratégia de estar utilizando, usufruindo dos dividendos, né? Que muitas pessoas fazem isso, né? Para ter uma renda mensal, assim como um aluguel. Se não é o teu caso, reinvista para você ver ali o efeito bola de neve acontecendo com os fundos imobiliários. E aí, mantenha-se fiel ao teu perfil de investimento mais conservador. Costumo dizer, eu falei nesse vídeo, eu vou repetir, que se você está começando, não tente ir com tudo. Pense que é como se fosse você chegando num rio que você nunca viu, né? Coloca o dedinho na água, vê se está gelado, vai pisando, vê se tem pedra, vê se tem buraco, vê que tipo de bicho pode ter ali. E aí depois de um tempo você vai estar mergulhando, tá nadando de braçada. Então, mais comece, por mais empolgado que você esteja, comece com pouco e todo mês vá fazendo aporte. Deixe uma parte ali para reserva de oportunidade, que eu te garanto, sempre vai aparecer alguma oportunidade no mercado, tá? Então seja fiel à sua estratégia. Caso queira um acompanhamento profissional dos seus ativos, da sua carteira como um todo, conte com os meus serviços. Não atuo sozinho nessa área, eu tenho analistas por trás acompanhando, quase 60 analistas para acompanhar fundos imobiliários, ações, renda fixa, tanto no Brasil quanto no exterior. Então tem uma gama de profissionais ali que pode te dar muita segurança. Me ajuda também na hora de conversar com os clientes, com relatórios, com análise. Então é muita gente para ficar de olho nos seus investimentos. Tá? Se interessou, no link da descrição você vai poder ali ter um diagnóstico de carteira, então me chamar para te apresentar como é que funciona o nosso serviço, quanto que ele vai custar. Lembrando que não tem qualquer conflito de interesse, a gente não recebe nenhum centavo dos produtos que a gente vai colocar na sua carteira. Tá ok? Já está aparecendo aqui para você assistir como montar uma carteira de dividendos. Acho que faz total sentido juntar com a estratégia ali de fundos imobiliários, tá certo? Então é isso, até um próximo vídeo e forte abraço. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te explicar sobre juros compostos e como você pode utilizar deles nos seus investimentos. Digamos que alguém muito rico faça um desafio com você, dizendo: você prefere R$1 milhão agora ou 1 centavo hoje e a cada dia eu volto aqui e te dou o dobro? Ou seja, no primeiro dia a pessoa ia te dar ali 2 centavos, depois ia dobrar para 4, depois para 8, só que durante 30 dias. Pensa um pouquinho e me diga, o que você escolheria? 1 milhão agora ou 1 centavo e dobrando esse valor por um mês? A maioria das pessoas vão falar que querem o 1 milhão. Já fiz esse teste algumas vezes, você pode perguntar aí para algum conhecido que esteja perto de você assistindo esse vídeo e coloca aqui nos comentários qual foi a sua resposta, tá? Vamos à tela do computador para eu te mostrar na prática como funciona os juros compostos. Então aqui está o resultado de quanto você teria aplicando juros compostos de 100% começando com 1 centavo, que é isso que eu acabei de propor ali para você. Então no primeiro dia teria 1 centavo, no segundo 2, porque dobrou, né, 100%, no terceiro 4 e depois 8, e aí você vai vendo que ele vai aumentando exponencialmente. Esse é o famoso efeito bola de neve, tá? Então aqui você tem 40, vai para 81,
E aí, depois de 30 dias, você tem 5 milhões e 300. Você te estica isso um pouco mais, você vai ter ali bilhões, tá? Em poucos dias. Isso serve para explicar muito bem o poder dos juros compostos. Os juros simples, ele é, como o próprio nome diz, é muito simples até de entender. Você tem ali um valor inicial, tá? De 100 reais. Vamos colocar aqui uma taxa de juros de 10% ao ano, ao mês, tá? Então vamos colocar aqui 12 meses durante o ano e vamos calcular. Ele tem ali 10 reais todo mês e ao longo de 12 meses vai dar 120 reais. Ou seja, com os 100 reais investido mais os 120 de juros, o total ficou ali de 220. Por quê? Não tem um juros sobre juros, que é o conceito dos juros compostos. Vamos agora ver como funciona os juros compostos. Então vamos colocar aqui 100 reais de valor inicial, assim como o anterior. Vamos colocar 10% de juros mensal por um período ali de 12 meses e vamos calcular qual que vai ser o resultado. Deu aqui 100 reais investido e só de juros foi 213, totalizando ali 313, muito mais do que o valor ali do juro simples, tá? Por que isso acontece? No primeiro mês, quando a gente ganha ali os 10% de juros, ele soma o total inicial. Então ele soma aqui 110 de juros. No segundo mês, é 10% não em cima sobre os 100, é sobre os 110. Então já vai ali 112 mais um pouquinho. E assim por diante, tá? É feito ali aquele efeito bola de neve que a gente viu no exemplo anterior do 1 centavo. Isso fica muito mais claro de evidenciar se você conhece alguém que já deveu para o banco. Tá? Você vê ali que é uma dívida que começa pequeno, com o passar do tempo vira uma dívida enorme. Vamos pesquisar aqui quanto que é os juros de cartão de crédito, para você ter uma noção. Qual que é o juros médio? Vai de 2 a 14% ao mês, tá? Então dali 421% ao ano. Isso aqui é absurdo. Então vamos voltar ali na nossa calculadora e colocar esse 421% ao ano. Então digamos que você ficou devendo ali R$1.000 da fatura, né? Então vamos colocar ali 421% ao ano e você deveu apenas por um ano. Vamos calcular o resultado disso. Em um ano você já está devendo R$5.000. Olha o efeito da bola de neve, ele vai aumentando ali. Se você deveu isso por 5 anos, aí esquece. Por quê? Já vai para mais de 3.800.000, uma dívida que começou com R$1.000. Agora, por que a gente pode sofrer com isso, né? Se a gente pode ter isso ao nosso favor? Uma frase bastante atribuída ao Albert Einstein é a seguinte: juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. Se essa frase foi realmente dita ali pelo Albert Einstein, eu não sei, né? Mas se está na internet, deve ser verdade. O fato que você tem que entender é como trabalhar isso a seu favor nos investimentos. Um jeito muito simples é na renda fixa. No Brasil, toda renda fixa vai ser pelo modelo ali de juros compostos, tá? Então CDB, LCI, LCA, debênture. Hoje, na data que eu estou gravando, ainda tem ali CDBs pagando 15% ao ano. Dentro de 5 anos você dobra o seu capital investido. Então é uma forma de você utilizar esse dinheiro para multiplicar o seu patrimônio. Só tenha cuidado na hora de diversificar, não simplesmente olhe a taxa e coloque ali para longo prazo. Isso é muito importante de você entender na hora de montar a carteira. Aqui em cima tem um vídeo onde eu falo sobre a diversificação da renda fixa. Dê uma olhada lá, acho que você vai gostar. Outro ponto importante sobre juros compostos nos investimentos que você tem que entender é que ações, né, e fundos imobiliários, renda variável de forma geral, não necessariamente vai ter o efeito bola de neve. Quando a gente fala de efeito bola de neve, o efeito de juros compostos, né, de juros sobre juros, ao longo dos anos, é quando você reinveste os dividendos, no caso ali de ações, no caso de fundos imobiliários. É muito comum hoje em dia fundos imobiliários pagarem em torno ali de 1% ao mês, né? Estou falando aqui em 2024. Então, na hora que você reinveste esse valor, você está devolvendo ali, tá, no seu montante aquilo que ele vem pagando. Então, você vai adicionando ele cada vez mais. Começou às vezes com 100 mil, dali um tempo, dali um ano, alguns meses, você tem 110. E aí depois isso vai se multiplicando, mesmo caso
com as ações. É muito comum ali na minha mentoria as pessoas receberem os dividendos, entenderem aquilo como um salário e simplesmente utilizar esse valor e gastar. Ao longo do tempo o patrimônio ele tende a perdendo valor, uma parte em valor nominal e outra parte realmente para inflação. Se você quiser a minha consultoria, no link abaixo você vai poder ter acesso a um acompanhamento profissional isento de conflito de interesse, tá? Inclusive você vai ter direito até a cashback nas suas aplicações, melhorando ali o spread. Às vezes um CDB que paga ali 13, 14, 15%, você consegue melhorar às vezes 0,5%, às vezes 0,3%. Isso ao longo de anos também tem esse efeito bola de neve nos seus investimentos. Outra verdade que tem que ser dita é sobre ficar rico utilizando juros compostos. É possível de fato, como eu mostrei nos cálculos anteriores, multiplicar o seu patrimônio, ficar muito rico ali com os investimentos. O que muitos educadores financeiros falam é sobre você começar ali com R$100 por mês, que quando você tiver velho você vai ter 1 milhão. E de fato, se você fizer R$100 todo mês, dos 19 anos até os 65, que é geralmente um período onde a pessoa vai pelo menos pensar em se aposentar, esse é um tema para outro vídeo se vai conseguir se aposentar ou não, mas ao longo de 46 anos, se você investir uma taxa de 10% ao ano, você vai ter tirado do bolso em torno de 55 mil, e só que isso vai ter virado R$1 milhão ali depois de 46 anos. Só que ninguém quer ficar rico daqui a 46 anos, tem 1 milhão. Fora o período ali de inflação, não vai ter o mesmo poder de compra de hoje, isso com certeza. Você tem que fazer um outro cálculo considerando a inflação. Mas o cálculo é importante disso. É melhor você fazer isso e ter alguma coisa no futuro do que nada. Isso realmente é uma opção muito boa. Agora, o que eu aconselho de fato? Você empreender, estudar mais, para em vez de fazer aporte de R$100, fazer aporte de 500, de 1.000, né? Se você, por exemplo, busca ali uma rentabilidade de 10% ao ano, né? Para ficar fácil o entendimento, é algo tranquilo de se fazer, que nem eu falei, tem CDB que paga 15%, mas numa média ao longo do tempo 10% é bem tranquilo de conseguir. Você estudando sobre investimentos e tudo mais, você tem ali R$10.000 e você conseguiu 10% de rentabilidade. Pô, beleza, foi R$1.000. Mas digamos que você é um cara fora da curva e chega ali numa rentabilidade parecida com a do Warren Buffett, né, que é em torno de 20%, 21%, e você conseguiu 20% da carteira. Nesse um ano, você conseguiu, em cima desses 10 mil que você tem ali, você conseguiu R$2.000. Não vai mudar a tua vida, mesmo que você consiga 30%, vai ali também te entregar R$3.000. Às vezes você se dedicando um pouquinho de tempo para empreender, para fazer uma renda extra, ser promovido no trabalho, você consegue ao longo do ano muito mais do que esses R$1.000, R$2.000, tá? Não quero desanimar ninguém a investir, muito pelo contrário, meu canal é para incentivar as pessoas a investir. Eu trabalho com isso, eu trabalho com investimento, então quanto mais pessoas investirem, para mim é melhor, mas eu preciso ser sincero e transparente. Busque o efeito do bola de neve a longo prazo, mas no começo o que vai fazer diferença de fato é os seus aportes. Ao longo do tempo, sim, o tempo e a taxa que você está aplicando, né, a rentabilidade, vai fazer toda a diferença. Era com isso que eu queria terminar esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente aqui quanto que você tem hoje e quanto que você pretende ter quando você tiver 60 anos, 65, se é que você já não tem essa idade. Tá certo? Espero que tenha sido útil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.